Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro da Gênesis, capítulo de número 15. Eu sempre tenho procurado trazer uma ilustração prática daquilo que nós vamos ministrar aqui no livro, para que você fixe melhor. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis 15. Você vai entender o que da necessidade de você ter a confissão vitoriosa da palavra em cada área da sua vida, mas especialmente nesta área, na convicção de que Cristo morreu na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, todos os meus pecados foram apagados. Vamos ler juntos Gênesis capítulo número 15, abre aí, e eu quero orar com você antes mesmo de nós lermos. Todo mundo achou Gênesis 15? Então vamos orar. Pai querido, é no nome de Jesus que nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, e ela é poderosa, Senhor, para trazer ao nosso coração tudo aquilo que nós tanto necessitamos. E eu clamo, Pai, para que todos aqueles que aqui estão nesta manhã, e aqueles que nos assistem pela internet, possam de verdade ser tocados e transformados através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Olha o que está escrito aí em Gênesis 15. Vamos ler esse versículo juntos? Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. O que o Senhor está dizendo aqui a Abrão? É importante dizer aqui que Abraão ainda não era Abraão, mas Abrão era o nome dele, porque a transformação de Abrão para Abraão se deu no momento específico da vida dele. E qualquer dia eu vou ministrar sobre este fato. Tem um momento na nossa vida que são desencadeadas todas as promessas de Deus. Mas existe um tempo em que nós temos que esperar, porque Deus está trabalhando nos alicerces, e alicerce é coisa que não se vê, para que nós possamos suportar todo o bem, todo o benefício, todo o galardão que Ele tem para cada um de nós. É necessário que haja um tempo de preparação. Você pode repetir isso comigo? Para que Deus faça cumprir sobre a nossa vida as suas promessas, é necessário que haja um tempo de preparação. Nunca se esqueça disso. Diz isso para a pessoa que está ao seu lado. Por que isso é importante, minha gente? Por que é importante eu saber disso? Porque está escrito que quando Cristo morreu na cruz, todos os meus pecados foram apagados. No entanto, existem momentos em que a nossa própria carne ministra que se estamos sofrendo algo, que se estamos passando por alguma dificuldade, alguma luta, é por causa dos nossos pecados. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? Quantos aqui já foram ministrados pelo diabo ou por si mesmos, sentindo-se inseguros, porque eu estou passando por alguma luta, por alguma enfermidade, por alguma adversidade, por algum momento de contrariedade, vem aquele sentimento, aquele pensamento: isso está acontecendo por causa do meu pecado, da minha culpa, da minha transgressão. Eu quero dizer uma coisa, e eu quero que você entenda de uma vez por todas: se Deus fosse retribuir-nos por causa dos nossos pecados, nós estaríamos todos mortos, fuzilados, destruídos, ia faltar raio no céu para cair na cabeça de tanta gente que merecia um raio. Todos nós. É lógico, meus queridos, nós colhemos aquilo que nós semeamos, mas no que diz respeito a ser amaldiçoados, Cristo morreu na cruz, fez-se maldição em nosso lugar. Tudo que você plantar, você vai colher. Mas se você está em Cristo Jesus,
Com toda e absoluta certeza, quando nós erramos, o arrependimento vem. Mais cedo ou mais tarde nós vamos nos arrepender e vamos nos converter daquele pecado, daquele mal. Porque aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Por isso nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a gente não consegue. Se você é nascido de Deus, você não consegue permanecer na prática do pecado. Não consegue. Vai passar um tempo, mas parece que comeu alguma coisa estragada. E volta atrás. Porque assim está escrito. E é isso que eu tenho experimentado ao longo de mais de 25 anos de vida cristã. Quando eu nasci de Deus, eu não consigo mais permanecer na prática do pecado. O pecado incomoda, o pecado angustia, o pecado entristece. E quando Cristo morreu na cruz, todos os meus pecados foram apagados. E por que esse texto de Gênesis 15 que eu li para vocês é tão importante? Olha, perceba os detalhes desse versículo 1 do capítulo 15. Como é que começa aí o teu versículo? Lê as 3 primeiras palavras. O que está escrito? Destes acontecimentos. Que acontecimentos são esses, minha gente? Que acontecimentos são esses que esse texto chama atenção para eles? Sabe o que aconteceu aqui? No capítulo de número 12 de Gênesis, ou seja, 3 capítulos atrás, Deus aparece a Abraão e faz uma aliança, a Abrão, e faz uma aliança com ele. Imagina que Deus fez uma aliança com a sua vida, Deus fez uma aliança com a sua casa, com a sua família, com seus filhos, com você, com o seu casamento. Deus fez uma aliança. Mas esta aliança se dá no capítulo de número 12. E do capítulo de número 12 até o capítulo de número 15, aconteceram coisas que poderiam ser interpretadas como maldições, poderiam ser interpretadas como que se Deus não amasse a Abrão, poderiam ser interpretadas como se Deus tivesse se esquecido da bênção que prometeu a ele. Quantas vezes você já pensou sobre isso? Deus se esqueceu de mim, Deus prometeu que ia me abençoar e olha o que aconteceu. Deus diz na sua palavra que Ele aliança com a minha, e olha como minha vida está. O que aconteceu do capítulo de número 12 até o capítulo de número 15? Eu vou falar pelo menos 3 coisas aqui. A primeira delas, houve uma grande fome aonde Abrão estava. E vocês sabem o que Abrão fez, não sabe? Ele mentiu para o rei do Egito que a esposa dele era a irmã dele, e quase que o rei do Egito a toma como mulher. E quando ele quis tomar a mulher de Abrão como mulher, veio desgraça sobre o Egito, e Deus falou com o rei do Egito, que chega a Abrão e fala: mas o que você fez comigo? Por que você não me falou que ela era tua mulher? Por que você não me disse? Quase que eu atraio desgraça sobre todo este país por sua causa. E aí ele é colocado para fora do Egito. Não fazem mal para ele nem para sua esposa, mas ele é colocado para fora da terra do Egito. Depois disso, o que aconteceu? Ele tinha se multiplicado tanto, e o seu sobrinho Ló também tinham se multiplicado tanto, os seus bens, o seu gado, os seus animais, os seus empregados, que eles começaram a ter conflito, e cada um agora tem que ir para um lado, porque já não podem mais viver juntos. Mais um acontecimento que nós temos aqui, no capítulo de número 14, há uma guerra que se dá, de 4 reis contra 5, e no final dessa história, o sobrinho de Abrão, Ló, é sequestrado, é raptado com toda a sua casa, com todos os seus bens, e é levado cativo. E ele vive um momento de angústia
Não sabia se o sobrinho, seus familiares estavam mortos, estavam vivos. E ele vai atrás. E ele tem que lutar, ele tem que guerrear. Ele tem que resgatar de volta a sua casa, a sua família. Ele tem que trazê-los de volta, tirando-os das mãos do inimigo. Eu não sei se você está percebendo aqui, no capítulo 12 ele foi abençoado. Se você ler o capítulo número 12, verso 1, diz assim: ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era isso que Deus tinha dito a Abraão. Imagina você que Deus faz uma promessa como esta para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos, e depois disso parece que tudo começa a dar errado. Você se lembra da frase que eu fiz você repetir agora há pouco ou não? Frase? Que frase? Não é assim que a gente faz? Esquece rapidinho. Toda promessa tem um tempo de preparação. Toda bênção tem um tempo de preparação. No capítulo de número 12 vem uma bênção tremenda para cada um de nós. Mas os 2 capítulos seguintes são marcados por lutas, por dificuldades, por adversidades, por angústias. Quantos, porventura, viveram momentos ou estão vivendo momentos como estes? Você pode levantar sua mãozinha se você está vivendo algum momento semelhante? Por que Deus faz isso? Deus é incoerente, Deus é louco, fez uma promessa tão linda, agora está fazendo isso comigo. Não! Toda promessa precisa de um alicerce. E o alicerce vem nesses momentos de luta, onde nós nos apegamos a Deus. E olha o que ele diz aqui no capítulo de número 15. Depois destes acontecimentos. Você entendeu aqui por que esse depois desses acontecimentos ou não? De vez em quando vocês puderem, pelo menos falar que estão vivos, acordados, aí me ajuda bastante. Respira mais alto. Hein? Vocês entenderam por que depois desses acontecimentos ou não? Sim. Oh, glória a Deus. Depois daquilo que ele passou, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, o que disse aí? Não temas, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. O cara está numa luta terrível, passou por um período de adversidade, de angústia, de tribulação, tudo que ele idealizou deu errado, os sonhos deles não se cumpriram, a promessa não veio. Pelo contrário, depois daquela aparição inicial, daquela primeira vez que Deus falou, parece que tudo ficou mais difícil, mas agora Deus aparece de novo numa visão e diz, não temas, porque eu sou o teu, você pode falar a palavra escudo? Escudo, e grande será o teu galardão. Aqueles que não se sentirem ofendidos, porque às vezes tem gente que acha chato ficar repetindo as coisas, ainda mais de manhã, nem acordou direito. Mas se você sentir-se à vontade para repetir o que eu vou dizer, diga assim comigo, o Senhor é meu escudo. E grande será o meu galardão. A palavra galardão significa presente. O Senhor é o meu escudo e grande será o meu presente, grande será a minha herança. Eu quero só fazer uma coisa nesta manhã, antes de continuar. Eu quero que você olhe aqui no fundo dos meus olhos. Ouça o que eu vou dizer agora. Creia nisso. Creia nisso. Por que isso é importante? Porque o diabo e a sua própria alma conspiram contra você, para que você não acredite nisso. Então eu quero que você creia, o Senhor é meu escudo e grande será o meu galardão.
Você quer repetir isso? O Senhor é o meu escudo, e grande será o meu galardão. E todas as vezes que você estiver passando por um momento de luta, entenda que a luta faz parte deste processo. O processo de preparar-nos para receber este galardão grande que o Senhor tem para cada um de nós. E é a primeira vez nas Escrituras que Deus se autodenomina escudo. Pense nisso. Deus dá a si próprio um adjetivo. Eu sou o seu escudo. Quem é Deus? Escudo. E porque Ele é o seu escudo, você está aqui nesta manhã. Você sabia que tem gente aqui que não era para estar viva, era para estar morta? Você sabia que tem gente aqui nesta manhã que era para estar divorciado? Você sabia que tem gente aqui nesta manhã que não era nem para ter nascido? Eu tenho em casa 2 filhas que não eram para ter nascido. Por quê? Porque no meio da nossa vida, minha esposa foi sentenciada de morte. O médico disse, ela vai morrer, quando ela estava grávida da minha 3ª filha, e a filha vai morrer também. Era para ela não estar viva, e nem as 2 últimas filhas existirem. Tem gente que está aqui nesta manhã, que era para ter sido destruído, arruinada financeiramente. Tem gente aqui nesta manhã, que era para ter vivido tragédias que colocariam fim na sua vida, na sua esperança. Existem casais que estão aqui nesta manhã, que são fruto de um verdadeiro milagre, porque se estão juntos, é porque Deus fez uma obra maravilhosa. E muitas vezes nós não entendemos quando Deus está dizendo, eu sou o teu escudo. E é neste momento que Deus se apresentou como escudo em nossa vida, que Ele nos livrou daquilo que nos era mortal. Ele diz, grande será o teu galardão. Se Ele manteve você unido à sua esposa, ao seu marido, se vocês se mantiveram juntos pela fé na sua palavra, pela obediência daquilo que Ele falou, se você se manteve firme no momento de uma adversidade e continuou crendo, diante de uma sentença de morte, permaneceu firme na fé. Como eu falava aqui na semana passada a respeito do nosso irmão Márcio, que sofreu um acidente terrível com uma carreta. Ele estava dentro do cavalo, né, que é aquela parte da frente da carreta, uma carreta atravessada na estrada, ele vem, tromba naquela carroceria de aço, e a carreta do próprio caminhão dele o esmaga dentro daquela cabine. Ele morreu, teve paradas cardíacas, tinha uma sentença que ia ficar meses na UTI. Ele perdeu os 2 joelhos, ele não tem joelho. Joelho é aquela articulação que faz sua perna se dobrar, ele não tem. O médico deu a ele uma sentença terrível, queria amputar a perna dele até algumas semanas atrás. Ele ficou apenas 3 semanas na UTI. De vez em quando eu encontrava alguns irmãos que são mais ligados a ele, desanimados, não, ele não passa de hoje, ele não vai sobreviver. O médico disse, o Márcio não só ficou apenas 3 semanas na UTI, mas saiu, está recuperado, e mesmo sem ter os joelhos, ele tem plena convicção de que vai voltar a andar, não permitiu que o médico amputasse a sua perna, tem convicção que vai andar, e de fato já está dando os primeiros passos.
Eu sou o teu escudo, diz o Senhor, grande será o teu galardão. Nós, como cristãos, precisamos entender de uma vez por todas que Deus tem uma aliança com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, e por mais limitados que sejamos, ou por piores que sejam as lutas que estejamos enfrentando, Ele é o nosso escudo, e grande será o nosso galardão. Por que eu tenho tanta convicção disso? E por que você deve ter tanta convicção disso? Porque quando Cristo morreu na cruz, todos os meus pecados foram apagados. É só por causa disso. É só por causa disso. Porque quando Cristo morreu na cruz, todos os meus pecados foram apagados. Deus se tornou o meu escudo. E grande é o meu galardão. Eu quero que você tome posse disso nesta manhã. E se você chegou aqui derrotado, derrotada, eu quero que agora, em nome de Jesus, você mude a sua perspectiva sobre a sua própria vida, sobre a sua própria família. Eu quero orar agora, eu quero fazer uma pausa aqui e orar, para que os teus olhos espirituais sejam abertos. E você comece a enxergar a Deus como seu escudo. E você tome posse de que grande é o teu galardão. Tem gente que está lutando contra coisas, contra situações. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu trago comigo um segredo na minha vida. Todas as vezes que lutas se apresentaram diante dos meus olhos, eu permaneci firme, com os olhos fixos no alvo, e nunca me deixei levar por aquilo que estava acontecendo. Todas as vezes que lutas se apresentarem na sua vida, mantenha os seus olhos fixos no alvo e não permita que os acontecimentos roubem a sua atenção. É lógico que nós sentimos os efeitos dessas lutas. É lógico que nós sentimos os efeitos dessas dificuldades. Mas é importante saber que nós precisamos confiar que o Senhor é o nosso escudo e grande será o nosso galardão. Você já imaginou se Abrão se entregasse diante das situações, das dificuldades? Você já pensou se ele simplesmente se rendesse? No capítulo de número 12, ele é abençoado de uma forma extraordinária, de uma forma tremenda, de uma forma absolutamente pessoal. E agora no capítulo 13, luta, dificuldade. Capítulo 14, tribulação e angústia. E no capítulo 15, Deus diz a ele, depois desses acontecimentos, Deus diz, não temas. Não fique com medo. Não fique angustiado, não fique angustiada. Eu sou o teu escudo, e grande será o teu galardão. E eu quero orar nesta manhã para que você tome posse disso, e você creia nisso. E você receba isso para a sua vida. Eu nesta hora, nesta manhã, você pode crer, eu sou boca de Deus para você. E quando eu estou falando aqui, foi porque Deus mandou eu falar a você. Não temas. Não temas, eu sou o teu escudo, e grande será o teu galardão. E eu quero orar para que você creia nisso agora, e para que esta convicção tome conta da sua mente, como uma verdadeira, se incorpore a você, como algo que jamais vai sair de você. Em qualquer momento da sua vida, não importa o que aconteça, você vai sempre se lembrar de que o Senhor é teu escudo e que grande será o teu galardão. Você pode fechar os seus olhos um instantinho? Pai querido, marca-nos hoje, eu te peço. Tantas coisas marcaram a nossa vida ao longo da nossa existência. Tantas coisas marcaram a nossa alma ao longo da nossa existência. E nós permitimos que estas coisas nos marcassem. Coisas que tantas vezes só nos trouxeram tristeza, angústia,
só feriram a nossa alma. Mas eu clamo hoje, meu Pai, para que esta declaração marque a nossa vida para toda a eternidade. O fato de que o Senhor é o nosso escudo, o meu escudo, e grande será o meu galardão. Seja esta convicção de cada um daqueles que estão aqui nesta manhã, e daqueles que nos ouvem através da internet, ou nos ouvirão através dos materiais produzidos a partir desta pregação. Eu sou o teu escudo, diz o Senhor, e o teu galardão será muito grande. Por isso, não temas, diz o Senhor. Grava em nossa memória, grava em nossa mente, grava em nosso coração, grava em nossa vida esta convicção, em nome de Jesus. Amém. Só finalizando a explicação desta ministração, no capítulo de número 10, verso 1 do livro de Hebreus, diz que as coisas que aconteceram no passado são sombras daquilo que haveriam de acontecer em nossa vida. Então toda a experiência de Abrão é a nossa experiência. Você pode crer que aquela promessa não é só para Abrão, em primeiro lugar porque em Hebreus está escrito que tudo que aconteceu no passado é sombra daquilo que aconteceria com a nossa vida. Mas se esse texto não for suficiente para convencer você, está escrito lá em Gálatas, capítulo de número 3, versos 13 e 14, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz, para que a bênção de Abraão chegasse até nós pela promessa do Espírito Santo. Gálatas 3, 13 e 14. Então não haja dúvida em seu coração, que aquilo que Deus fez com Abraão, ou Abrão, é a figura daquilo que Ele vai fazer comigo e com você. E tem mais um texto que eu quero deixar para o seu coração, e isso é revelação do Espírito Santo para a sua vida. Quando você lê Efésios capítulo de número 6, a partir do verso 10, que fala da armadura de Deus, que Deus fala que é para nós nos revestirmos com a armadura de Deus, para que possamos enfrentar os dias que são maus. Ele começa a explicar cada uma das peças desta armadura. E quando chega na parte escudo, você vai encontrar em Efésios capítulo de número 6, no verso de número 16, dizendo que é para nós embraçarmos o escudo da fé. Sabe por que ele fala que é para nós embraçarmos o escudo da fé? Abra comigo Efésios 6, verso 16. Efésios 6, 16. Você vê muita coerência na palavra de Deus. Você vê a palavra de Deus se auto-interpretando, se auto-explicando, se complementando. Olha o que está escrito aí em Efésios 6,16. O que ele fala aí? Embraçando sempre o escudo da fé, a fim de apagarmos o quê? Os dardos inflamados do maligno. Deixa eu trazer para você uma revelação aqui. Em Efésios, que você leu aí agora, fala que o escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. O que são esses dardos inflamados do maligno? Eu não sei quantos de vocês já tiveram na sua mente um pensamento que veio, parece que do nada, que trouxe angústia para o seu coração, que trouxe medo para o seu coração, que trouxe desânimo para o seu coração, que levantou você contra outra pessoa, ou levantou outra pessoa contra você, que gerou uma confusão dentro da sua casa,
no teu ambiente de convivência ou de trabalho, ou mesmo dentro da igreja, que parecia que veio do nada. De repente as pessoas começaram a lutar entre si. Estes são os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno operam na nossa mente e no nosso coração para perturbar a nossa vida e nos fazer desanimar ou desistir das promessas de Deus. E no capítulo de número 6 que você leu aí, no verso de número 16, ele fala: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem que é o seu escudo? Deus é o nosso escudo. Quando você fala embraçando o escudo, você está dizendo assim: você vai colocar os teus braços e vai se firmar em Deus. E aí você vai não só poder apagar os dardos inflamados do maligno, mas vai poder vencer toda esta luta, esta batalha que se dá na sua mente. E no verso seguinte, no capítulo 6, verso 17, e ele fala: e tomando também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus é o escudo, Jesus é a espada. Olha Deus se revelando aí. No capítulo de número 6, verso 16, ele diz: embraçando o escudo da fé, o Senhor é meu escudo, e grande será o meu galardão. Diz Gênesis capítulo número 15. E quando ele fala, e tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em João capítulo de número 1, verso 1, diz que a palavra de Deus é quem? Jesus. É o verbo que se fez carne. A palavra de Deus quem é? Jesus. Então no capítulo 6, verso 16, ele fala que é para você embraçar o escudo. E no verso 17 diz que é para você tomar a espada. É para andar com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Que você encontra essas três figuras representadas em apenas 2 versículos deste Efésios 6, que representa a armadura de Deus. Então o que nós percebemos aqui, que esse é o segredo de uma vida vitoriosa. A confissão vitoriosa da palavra nos leva a tomar posse de algo que transforma a nossa vida de dentro para fora. Sabe por que muitas vezes nós não somos tão vencedores como a palavra diz que nós deveríamos ser? Porque nós negligenciamos em encher o nosso coração com a palavra. Nós negligenciamos em fazer declarações vitoriosas desta palavra. O problema não está fora, o problema não está ao nosso redor, o problema não está ao nosso derredor, o problema está dentro de nós. Se nós somos fracassados em determinadas áreas, é porque nós não temos cuidado suficientemente bem do nosso coração. Mas à medida que você enche o seu coração com a palavra, os milagres acontecem por causa da tua postura e da tua convicção de fé. Vocês estão entendendo o que Deus está falando nesta manhã? Deus pode causar uma revolução entre nós, à medida que pessoas tomam posse da sua palavra. Por isso, quando Deus colocou no coração do nosso querido pastor, que tem sido boca de Deus ao longo de quase 30 anos sobre a minha vida, pastor Carlos Alberto tomou a iniciativa de produzir este material para abençoar a sua vida, a sua família, a minha família, a sua casa, a minha casa. E não há bênção maior do que a palavra se fazer vida dentro da casa de cada um de nós. O verbo se fez carne, diz lá em João capítulo de número 1. Ou seja, o verbo, a palavra ganhou vida, e o verbo se faz carne, à medida que eu e que você somos capazes não só de crer na palavra, mas de fazer dela escudo e espada na vida de cada um de nós. Por isso o Senhor fala com você nesta manhã e comigo: não temas,
porque eu sou o teu escudo, e grande será o teu galardão. E eu quero agora, depois de ter lido este texto, ou estes textos que serviram aqui como uma introdução, finalizar junto com vocês, lendo estes versículos da página 13 do nosso livro. Quando Cristo morreu na cruz, todos os meus pecados foram apagados. E olha o que diz aqui na sequência: Jesus foi castigado em meu lugar, por isso eu não assumo qualquer culpa ou condenação que o diabo ou qualquer outra pessoa quiser colocar na minha mente. Eu não sei quantos têm esse livro na mão. Se você tem, eu quero que você faça essa oração junto comigo agora, lendo este primeiro parágrafo aqui em cima. Vamos lá? Jesus foi castigado em meu lugar, por isso eu não aceito qualquer culpa ou condenação que o diabo ou qualquer outra pessoa quiser colocar na minha mente. E por que eu e você podemos declarar isso? Por que eu e você podemos declarar isso com toda a convicção? Você pode repetir comigo, dizendo assim: porque está escrito. E agora, o que está escrito, pastor? É aí que vem a grande bênção. Nosso querido pastor Carlos Alberto colocou na minha e na sua mão o que está escrito. Está escrito: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 5 e 6. Lembra daquela história que eu contei aqui no começo, do raio? Que ia faltar raio para jogar na cabeça de cada um de nós, se Deus fosse retribuir por todos os nossos pecados? Jesus tomou sobre ele todos esses raios, e foi pregado numa cruz, sendo humilhado, para que eu e você tivéssemos o perdão. O segundo quadradinho aqui do seu livro está escrito assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ele explica aqui por que eu e você temos o perdão. Ele diz assim: por causa da riqueza da graça de Deus. Sabe o que é graça ou não? Graça é favor imerecido, Deus dando tudo a quem nada merece. Por que ele fez isso? Eu não merecia, mas Ele amou você, e quando a gente ama, a gente quer abençoar, independente de merecer ou não. Quem tem filhos sabe disso. Os filhos às vezes não reagem como a gente gostaria, não fazem tudo do modo que nós gostaríamos, mas os pais que amam seus filhos têm um prazer enorme de abençoá-los. Tem um prazer enorme de fazê-los conhecer o seu amor. Terceiro quadradinho aqui: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Apocalipse 1:5. Nesse texto de Apocalipse, Deus está dizendo que por causa do sacrifício de Jesus, nós fomos libertos. Você foi liberto. Tem gente lutando contra dificuldades, lutas, aflições, vícios, drogas, álcool, tantas misérias. E nós temos um trabalho aqui na igreja, todas as quartas-feiras, os dependentes de Cristo. As pessoas só precisam ter uma convicção: Ele me libertou. Eu conheço pessoas que eram viciadas em drogas ao ponto de consumir o dia todo. Eu conheço um irmão que ele frequentava bares
E ele se drogava tanto que o dono do bar chegava para ele e falava: olha, é hora de fechar o bar. Ele diz: pode fechar, eu vou ficar aqui. E ele ficava lá usando drogas até o dia seguinte, quando o dono do bar chegava novamente, ele continuava lá usando drogas. E o dia que ele foi liberto, ele nunca mais precisou usar drogas e não sofreu nenhuma crise de abstinência. Sabe por que não tem abstinência quando Jesus nos cura? Porque a Bíblia diz que foi juntamente com ele crucificado, ou seja, morto, o meu velho homem, para que o corpo do pecado fosse desfeito e eu não servisse mais ao pecado como escravo. Você já viu morto ter abstinência de alguma coisa ou não? O morto fica batendo no caixão lá, falou: me dá aí um pouco de alguma coisa aí para mim. Fica ou não? Não fica por quê? Porque está morto, não é verdade? E a Bíblia diz: já estáis mortos para o pecado e vivos para Deus. Considerai-vos, né, como diz o apóstolo Paulo, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Morto não tem abstinência, mas nós precisamos ter convicção de que estamos mortos. E quando o diabo tentar fazer você voltar para as velhas práticas, você vai dizer para ele: Satanás, eu estou morto. E morto não tem problema com abstinência. Vamos ler aqui o quarto quadradinho aqui embaixo, diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele, ou seja, de Jesus. Romanos 5:9. Se nós fomos já justificados, o que significa justificado, pastor? Tornados justos por meio do sangue de Jesus, muito mais ainda seremos agora salvos da ira de Deus. Se Deus poupou-nos quando a gente não o conhecia, se Deus nos livrou da morte, da destruição, da desgraça, da ruína, da miséria, quando nós não o conhecíamos, quanto mais agora que já fomos justificados pelo sangue de Jesus. Por isso, tome posse, tome posse, tome posse. E se você está passando por um momento difícil, um momento de luta, lembre-se da história de Abrão. Abrão foi abençoado, no capítulo de número 12 da Gênesis, de uma forma poderosa, sobrenatural. Só que no capítulo 13 e 14 é só luta, só tribulação. Mas no capítulo 15, depois destas coisas, Deus aparece novamente a Abraão em sonho e diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e grande será o teu galardão. Assim como foi com Abraão, assim é comigo e com você, por causa de Jesus, conforme está escrito em Gálatas 3, versos 13 e 14. Eu estou só rememorando aqui, porque eu sei que a gente esquece. As pessoas esquecem e você não pode esquecer disso. Esse é o tipo de CD que você tinha que ouvir todo dia. Até eu vou comprar esse CD e vou ouvir todo dia, para não esquecer. Não esqueça disso nunca. E se mova com esta convicção. E esta convicção vai dar a você não apenas vitória sobre todas as coisas, mas um testemunho poderoso sobre a sua vida. Eu quero ler aqui o último quadradinho dessa página 13, diz assim: o que está escrito aí? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora começou a mudar a história aqui, não sei se você percebeu. Deus está dando a mim e a você uma participação nesse negócio. Até então eu estava só aqui de boa, estava tudo correndo ao meu favor, as promessas todas para mim que Jesus fez, e eu estou aqui tranquilo, mas agora Deus reparte conosco aqui uma responsabilidade. E essa palavrinha "se" é uma condicionante. Se você pecou, você tem que confessar os seus pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e os meus pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Por que isso é importante, gente?
Por que isso é importante? Porque isso nos dá legalidade para tomar posse da palavra de Deus e não viver debaixo de acusação. Porque se o diabo vier acusar você de um pecado que você cometeu, que eu cometi e que eu confessei a Deus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E aí o diabo não tem autoridade para me acusar e me oprimir. A consequência do pecado vem, pastor, vem. Mas a sua alma está livre. Você vai pagar algumas faturas aí, eu também, mas a nossa alma está livre, quando nós confessamos. E agora, virando a página, você vai encontrar uma página vazia, então acabou. Isso é pegadinha, viu, gente? Já tem o suficiente aqui para eu e você vivermos em vitória, em nome de Jesus. Eu quero fazer algo especial antes de nós orarmos, quero convidar nosso grupo de louvor a assumir o seu lugar. E eu quero desafiar um grupo de pessoas para uma oração especial nesta manhã. Sabe qual é este grupo de pessoas? Aqueles que chegaram aqui sentindo-se oprimidos por alguma situação. Aqueles que chegaram aqui angustiados porque estão passando por algum tipo de luta. Eu sei que eu já orei com você, eu sei que você já declarou a palavra, mas eu quero ter total confiança de que você vai sair daqui hoje transformado por esta declaração que Deus fez ao seu respeito e pela declaração da confissão vitoriosa da palavra, de que quando Cristo morreu na cruz, todos os meus pecados foram apagados. Então eu quero orar para que hoje você tome definitivamente posse pela fé do que Jesus fez. E que você pode sair daqui com a confiança de que Ele é o seu escudo. Não importa se você está passando por luta ou por dificuldade. Não importa se você está sendo moído por situações. Isso vai passar. Como passou na vida de Abrão. Por que foi necessário que ele passasse por isso? Para que os alicerces da vida dele fossem firmados na rocha. E eu quero que você tome posse disso. Deus tem libertação para a sua vida nesta manhã. Deus tem libertação para a sua casa nesta manhã. Deus tem libertação para você nesta manhã. Deus quer completar esta boa obra em você nesta manhã. Deus quer fazer você ganhar um novo testemunho nesta manhã. E eu quero que você receba isso em nome de Jesus. Eu quero que você receba isso em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite especial para aqueles que estão oprimidos em determinada área, que estão passando por angústias, assim como Abrão passou, estão passando nesses dias por dias difíceis. Eu quero desafiar você a estar de pé no seu lugar. Eu quero estar orando por você. E eu quero estar declarando sobre a sua vida uma poderosa libertação de Deus a partir desta convicção. O Senhor é o teu escudo. Não temas, porque grande será o teu galardão. O Senhor é o teu escudo. Não temas, porque grande será o teu galardão. Você pode fechar os seus olhos aí, onde você está? Quem fala com você nesta manhã é o Senhor. E Ele diz a você: eu sou o teu escudo. Não temas, grande será o teu galardão. Mas o Senhor também nos ensina a embraçar o escudo da fé. O Senhor também nos ensina a agarrar esse escudo da fé. E esse escudo da fé que fala lá no texto de Efésios 6:16, é o Senhor. São as reuniões, os cultos, a comunhão com a igreja, as reuniões de oração pela manhã,
É desta maneira que nós embraçamos o escudo da fé, é estando no meio do corpo de Cristo. E eu quero orar agora com você. Pai querido, é no nome de Jesus que eu clamo para que a palavra que foi ministrada nesta manhã gere em cada um de nós algo sobrenatural da tua parte. Senhor, pessoas entraram aqui oprimidas, angustiadas, sem esperança, e encontraram-se com o Senhor, e com a declaração a nosso próprio respeito, que vem da tua parte, dizendo: eu sou o teu escudo, não temas, grande será o teu galardão. Agora eu te peço, meu Pai querido, para que esta palavra, que é a espada nas mãos do Espírito, penetre em cada coração, penetre em cada vida, penetre em cada alma, e transforme agora, Senhor, esta realidade. Apaga, meu Pai, todos os dardos inflamados do maligno, e leva cada uma destas vidas a receber agora a esperança, a cura, a alegria, a salvação, a paz, a tua bênção, em nome de Jesus, meu Senhor, em nome de Jesus, meu Pai querido. Faz aqui agora o teu milagre, Senhor. Eu creio no que a tua palavra diz, e eu declaro sobre a vida desses meus irmãos e irmãs, a tua libertação agora, por causa do poder da tua palavra. Por causa do poder da tua palavra, estas mentes estão sendo liberadas, libertas de toda opressão. Os dardos inflamados do maligno estão sendo apagados. A paz está sendo restabelecida. Esta vida não será mais a mesma a partir de agora. A partir de agora vem a cura. A partir de agora vem a libertação. A partir de agora vem uma mudança de padrão mental. A partir de agora vem a paz é restaurada, a paz é restabelecida. E ouça mais uma vez o Senhor dizendo: eu sou o teu escudo, não temas, porque grande será o teu galardão. Seja esta declaração aquilo que nos guia, meu Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo.